CBN Campo Grande Livros. E o nosso bate-papo agora é com o Tiago de Oliveira Borges, ele que é professor, palestrante motivacional, articulador de políticas educacionais, graduado em física, especialista em neuropedagogia e mestre em educação científica e matemática pela UEMS. A gente também vai conversar com outro professor, o Edmilson de Souza, professor universitário há mais de 2 décadas, mestre em engenharia elétrica e doutor em engenharia mecânica pela USP. O Tiago está aqui com a gente na bancada, no Jornal CBN Campo Grande, e o professor Edmilson vai participar com a gente por videochamada. Então, eu quero dar bom dia aqui para o Tiago, para o professor Edmilson. Daqui a pouquinho a gente chama o professor para participar, mas ele já está acompanhando, né, Tiago? E eles estão aqui para falar com a gente sobre esse livro. Ó, quem está acompanhando aqui pelas redes sociais, a gente pela internet, também pela TVC HD Canal 13.1, é o Planetário Astronômico Móvel e suas possibilidades pedagógicas. É um projeto, um trabalho que eles vêm desenvolvendo nos últimos anos para estimular a ciência entre os alunos. Né, Tiago? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todo o Grupo RCN, a CBN Campo Grande, ao meu grande amigo Estevam, a minha esposa que trabalha aqui, a Fernanda. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando de nos trazer aqui. Um abraço para Edmilson, está em Dourados hoje. A vida de pesquisador, de cientista no Brasil é um pouco difícil, Dani. A gente tem que estar em todos os lugares, porque tem poucos, né? E essa obra a gente lança depois de 20 anos, com a ideia de estimular o ensino de ciências, a divulgação científica no nosso meio das nossas crianças, dos nossos professores, porque a gente acredita que a ciência ela se faz todo dia, do amanhecer ao anoitecer, e faz com que quem olhe para o céu enxergue o mundo de uma outra forma. Precisamos olhar mais para cima. Com certeza, o brilho das estrelas, posso te garantir que ele é libertador. Testa isso uma semana. Olha, escolhe uma estrela e olhe para ela todos os dias. De domingo a domingo, você pode ter certeza que a sua outra semana ela vai ser diferente. Tiago, fala um pouquinho desse projeto, então, que vocês vêm desenvolvendo nos últimos anos aqui em Mato Grosso do Sul. Olha, tudo isso eu fico muito grato ao Edmilson. Edmilson é uma referência nacional na área de astronomia, está no Mato Grosso do Sul. Eu falo que São Paulo nos deu de presente o Edmilson. Eu fui aluno dele, fui orientando e construímos uma história que começa em 2004, mas o projeto já existia desde 2002, aonde precisava se fazer ciência no Mato Grosso do Sul de alguma forma e tinham poucas possibilidades. E o Edmilson, na época, então, coordenador do curso de Física da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a qual quero mandar um abraço para o meu grande amigo, nosso magnífico reitor Laércio, um cara que tem possibilitado a ciência acontecer no Mato Grosso do Sul. Começamos um trabalho de formiguinha em Dourados, né? Levando ciência para as praças, através de teatro, através de música, levando para os jornais, para as revistas. Na época ainda tinha o Orkut, tínhamos uma página no Orkut, que vai voltar aí, né, Dani? Voltar. Eu ouvi isso ontem. Onde a gente divulgava todo esse trabalho, visitando as escolas. Só para você ter uma ideia, Mato Grosso do Sul, em 2004, tinham pouquíssimos professores formados em física e tinha vários outros profissionais atuando na área de física sem ter o conhecimento necessário para a física. Como nós não temos faculdade de astronomia no Mato Grosso do Sul, a gente resolveu, dentro do curso de física da UEMS de Dourados, abrir um programa que chamava Pop Ciência. E esse Pop Ciência era a popularização da ciência, levar a ciência para todos os cantos. Então nós visitamos as aldeias do Mato Grosso do Sul, as pequenas cidades, visitamos os bairros, as pequenas associações. Isso possibilitou que a Academia Brasileira de Ciência nos presenteasse em 2004 com um primeiro telescópio. E a partir daí começa toda a revolução que está no livro, que chega até o planetário. Então vamos agora conversar um pouquinho com o professor Edmilson de Souza, que também faz parte desse projeto, né? A gente falou aí no comecinho sobre o professor. Bom dia. Bom dia. Professor, está mais do que comprovada, né, essa importância aí do planetário como um recurso pedagógico, o quanto é necessário estimular nos alunos esse interesse pela ciência, pela astrologia.
Astronomia. Astronomia. Sim, esse trabalho, né, que a gente desenvolve já há um tempo bastante longo, cerca de 2 décadas aí, talvez um pouco mais, ele tem uma relação direta com a autonomia da pessoa humana. Na verdade, muitas coisas promovem a autonomia da pessoa humana, mas quando se trata desse conhecimento em específico, nós temos, assim, vamos dizer, uma certa vantagem, porque a astronomia ela traz, né, assim, para as pessoas algo lúdico, né? É difícil você, por exemplo, ir a um sítio, né, uma região fora da área urbana e não se encantar com aquela noite, com aquela imagem que você vê. Mas é muito mais que isso. É você entregar para as pessoas algo que que é meio desconhecido, de que a astronomia, durante muito tempo da história, por exemplo, ela orientou decisões de reis, decisões de povos, de nações. Por quê? Porque as pessoas, durante muito tempo, confiavam, né? Você disse que agora há pouco usou a palavra e tentou até corrigir, né? Astrologia. A gente vem de uma linha, né? Eu, Thiago, em que a gente valoriza bastante os saberes tradicionais, né? E durante um tempo, a astrologia também, né? A gente tem que reconhecer, ela trouxe contribuições interessantes, porque na medida, por exemplo, que os povos babilônicos, né, se interessavam, por exemplo, qual era o movimento de determinado deus, né, que na verdade era um astro, eles acabavam, dentro desse interesse, para dar um determinado parecer ao rei sobre uma determinada guerra, ou sobre uma determinada plantação, eles também acabavam estudando, catalogando a posição e o movimento daquele astro. Então, isso foram feitos registros durante dezenas de séculos, e isso beneficiou muito a astronomia mais tarde, né? Então, assim, a astronomia ela tem uma vinculação direta com a história humana, né? Com a história do céu, desse outro lugar que todos nós olhamos, que nos encantamos, e que muitas vezes hoje, por exemplo, nas grandes cidades, devido à iluminação pública, né, da forma dispersiva como ela é organizada, nem todo mundo tem essa atenção voltada para o céu. E aí esse projeto procura justamente resgatar esse olhar, né, que é tão importante para as pessoas, e essa racionalidade que está imbricada nesse tipo de conhecimento. Em quais pontos, na opinião de vocês, nós precisamos avançar em relação à alfabetização científica? Ô Dani, eu acho que... Vou começar, você termina, tá, Edmilson? É uma lista tão grande que nós ficaríamos aqui, eu acho, até amanhã. Mas uma das coisas que mais me preocupa no momento é como que está sendo a formação do professor, né? Nós precisamos conectar a educação superior com a realidade do magistério. Nossas crianças hoje, só para você ter uma ideia, nós temos todos os tipos de conhecimento hoje na web, né? E, às vezes, algumas inverdades são colocadas como verdades. Está aí a pandemia que testou tudo isso, foi um grande laboratório, né? Então, eu acho que a principal situação é a formação do professor. E outra, nós precisamos de ter espaços não formais. Imagina se em Campo Grande nós termos o Biopantanal, né? É o Bioparque? Bioparque Pantanal agora. Mas imagina se nós tivéssemos também um planetário fixo em Campo Grande para que as pessoas pudessem estar dentro dele, conhecendo uma grande realidade, um espaço não formal de ciência, né? Na Europa, os museus de ciências e no próprio Estados Unidos, no Canadá, eles são um dos lugares que as pessoas mais vão, né? E isso faz com que as crianças comecem a se interessar pela questão ciências, né? Se você pegar nos Estados Unidos, nos supermercados vendem kits de ciências. No Brasil nós não temos essa realidade, né? Estimular as nossas crianças, né? Mas e para estimular, eu acho que precisa ter um planejamento. O PCN, que é o Plano Curricular Nacional, ele tenta fazer isso agora dentro da BNCC, né? Da Base Nacional Comum Curricular,
que é o educar pela pesquisa. O Mato Grosso do Sul também começou com uma discussão nisso. Só que, infelizmente, no Brasil, a questão da burocracia demora muito para chegar até as escolas, às vezes, o que é necessário. Então, o que é a nossa proposta? Fazer ciência com o que tem. Um binóculo não é tão caro, ele é bem mais barato que um celular. Quase todas as nossas crianças têm celular, né? Meu filho tem um celular e um tablet. Então, assim, um binóculo é barato, uma luneta é barato, né? E não é pela questão de ser barato, mas é o mais acessível no momento. O mais acessível, o que o pessoal lá atrás, lá na China, na Índia, na África, né, na própria Europa velha, antiga, pegar os portugueses, os espanhóis, começaram. Eles começaram com uma bússola e uma luneta, né? Na própria Itália, o Galileu. Então, eu acho que o ensino de astronomia permanece muito incipiente ainda no Brasil. E que nós precisamos começar a fazer essa discussão de ciências na primeira infância. Tendo ciência na primeira infância, com certeza a gente vai ter grandes avanços, não só na área de astronomia, mas como em todas as áreas do conhecimento. Professor Edmilson. Oi, então, eu acho legal o que o Thiago pontuou, e aí eu quero assim, acrescentar algo que não pode faltar aqui. É o seguinte, o Brasil, né, ele começou a conversa, começou a se tornar na popularização da ciência, começou a ficar de gente grande, de verdade, a partir de 2004. Então, quando então, lá atrás, né, o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele traz para nós, né, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A partir daquele momento, o MCTI, e aí por todos os anos seguintes, houve um investimento muito grande no Brasil em diversos projetos, especialmente o de circulação de amostras científicas. E por que isso? Né? Da mesma forma como no plano, por exemplo, cultural, a gente tem lá no mês de fevereiro, agora, né, foi mais recentemente, esses dias aí para trás, por exemplo, o Carnaval. Então, a nossa música regional, então você tem todo um aparato que vai formar esse nosso caldo cultural, que a gente já conhece bem, seja na música, na arte, e aí a gente tem a cultura científica, né, que a população, o cidadão, precisa se apropriar dela. Né, porque quando a gente fala, o Brasil vai lançar um satélite de 6 milhões de dólares, por exemplo, aí as pessoas ficam, poxa, 6 milhões de dólares, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Mas o cidadão, ele está, né, assim, bem instruído, ele entende a importância de lançar um satélite, né, para o país, do Brasil dominar determinadas tecnologias. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso através de muito investimento, né, para que o conhecimento, através de uma linguagem adequada, e aí está aí o jornalismo científico, que tem que ser uma parceria muito importante entre a academia, né, e os meios de comunicação, as mídias em geral, para formar, então, essa cultura científica. E a popularização da ciência, quando a gente olha, por exemplo, para países, e o Thiago disse muito bem, para países como tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente vai perceber que eles fazem investimentos vultuosos em espaços de ciência. No nosso caso aqui, por exemplo, eu lembro em 2010, quando eu visitei, por exemplo, o museu lá, o California Science Center, em Los Angeles, aí o que você tem lá? Você tem uma gurizada visitando a Endeavour, que foi uma espaçonave, que foi para o espaço. Então a gurizada passeia, faz desenho, e aí você fica pensando, poxa, tudo isso é muito caro. O Thiago estava falando, a gente faz com o que tem. Nós fazemos isso. Mas tem que lembrar, e é por isso que eu pontuei essa questão, que o Brasil, ele deu esse passo, né, a partir de 2004, e hoje a academia está aí, as universidades, não só as universidades, mas as escolas. Aqui no Mato Grosso do Sul também a gente tem uma feira de tecnologia bastante importante, que também cumpre esse papel, né? E aí aproveitar aqui, saudar o meu colega aí também de trabalho, o amigo o Ivo Leite, que é responsável por essa feira. Então, você vai criando, né, dentro desse espaço da sociedade, uma percepção pública do valor da ciência, da importância da ciência. Né? Então, a gente, no nosso caso específico de Mato Grosso do Sul, qual foi a nossa opção? Nós temos um espaço onde a densidade demográfica é baixa, então a itinerância foi o caminho.
né? E eu vou dizer assim, nós soubemos aproveitar de tudo aquilo que naquele momento, lá a partir de 2004, né, a partir da primeira Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós entramos, participamos de praticamente todos os editais, fomos felizes nesse, e circulamos esse trabalho que atendeu aí cerca de 110 mil pessoas num curto intervalo de tempo. Nós andamos aqui, Daniel, 20 mil quilômetros dentro do estado. Então, assim, é um trabalho árduo, mas ele acaba entregando para as pessoas, né, um pedacinho de um programa, de uma ideia que o Brasil precisava ter. Então, essa conversa de gente grande, ela começa nesse ano, e aí a gente já está fazendo aniversário, né? Daqui um pouco nós vamos, então, para 2, 3 décadas, e as pessoas, a criançada principalmente, é onde, nesse momento, a gente precisa investir, né? Uma bússola, lembrando aí, só para ilustrar, fechando a minha fala, uma das mentes mais brilhantes do século passado, que foi o Einstein, ele ganhou uma bússola do pai dele e se encantou, só para usar um exemplo, quando o Thiago falou aí de uma experiência que parece até banal, mas na cabeça de uma criança não é assim, funciona diferente. Você imagina só, o garoto viu o Saturno no livro, de repente tem uma equipe lá na praça, ele olha pelo telescópio e vê o Saturno do livro. É uma experiência que muda para sempre a vida dessa criança. Costumo dizer, quando você olha para outros mundos, né, esse mundo nosso aqui muda também. E é isso que a gente espera que aconteça, então, com as crianças. Olha, professor, poderia ficar te ouvindo aqui até o fim do programa. Uma pena que a gente tem outras notícias para trazer aqui. Muito interessante esse bate-papo, é importante trazer essa reflexão, realmente estimular aí a ciência entre as nossas crianças. Obrigada pela sua participação, um ótimo dia. Obrigado, eu agradeço muito à CBN, né, e por abrir esse espaço, e parabenizar, agradecer também a parceria com o Thiago, né, e agradecer a todas as pessoas que apoiam a ciência no Mato Grosso do Sul, no Brasil, e aproveitar o espaço aqui, né, mandar um beijo para minha esposa, para a Luciane, para o meu filho, Israel, que também vai gostar muito de ciência, e para o Thiago, grande abraço. Professor Edmilson de Souza conversando aqui com a gente, ele que é autor aí do livro Planetário Astronômico Móvel e suas possibilidades pedagógicas, junto, claro, com o Thiago de Oliveira Borges, aqui com a gente no estúdio. Thiago, obrigada pela sua participação também. Dani, eu não posso deixar de agradecer, é um sonho que nós tínhamos há 20 anos atrás, que nós estamos vendo se tornar realidade, que é trazer ciência através de um grupo tão importante, tão forte, não só para o Mato Grosso do Sul, mas como para o Brasil, que é o grupo RCN e a CBN Campo Grande, através de você, uma jornalista respeitadíssima, um pouco do que nós fazemos para trazer ciência para o Mato Grosso do Sul. Para encerrar minha fala, eu quero deixar o que a gente abre o nosso livro, tanto eu quanto o Edmilson, o que o Einstein disse lá atrás, que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Vamos olhar para o céu, gente. É infinito e está se expandindo. Agradecer ao Estevão mais uma vez, a Fernanda, minha esposa que trabalha aqui, que fez essa conexão com a gente, abriu com vocês essa oportunidade, e dizer para vocês que para mim foi um grande prazer o Edmilson ter me convidado para fazer essa obra. E um abraço também para toda a galera da editora Lucel, senão daqui a pouco a gente vai poder lançar o livro, né? E a toda a equipe CBN. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo carinho. E assim que tiver mais novidades, nós vamos trazendo para você, Dani. Obrigada, Thiago. Bom dia. 9h28 em Mato Grosso do Sul.